Já está começando o seu programa Saldo Extra. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu incentivo através das redes sociais, por estar interagindo conosco e nos ajudando a fazer aqui a cada semana esse programa que foi especialmente preparado para ajudá-lo a administrar bem o seu salário. E esse é o nosso tema de hoje, como investir bem o seu salário. E para nos ajudar a discutir esse assunto, temos aqui o professor Alexandre Canalini, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, ele que é também gestor de fundos de investimento. Professor Canalini, que honra ter a sua pessoa aqui conosco, dedicando seu tempo precioso para trazer-nos informações de como nós, brasileiros, podemos administrar bem esses reais escassos, que passam pelas nossas mãos. E a minha pergunta, professor Canalini, é a seguinte: como eu posso investir bem o meu salário? Hoje nós estamos vivendo um período de inflação baixa. Está mais difícil hoje investir recursos do que no tempo da inflação alta? Antônio, nós estamos passando por uma modificação muito grande no nosso país. Desde o começo do Plano Real, 1994, nós tínhamos taxas de juros muito elevadas e uma inflação sob controle. O ponto que eu quero chegar é: o investidor precisa sempre analisar qual é a taxa de juro real. O que é a taxa real? É a taxa que você tem com uma aplicação financeira, mas você precisa descontar a inflação. Porque a inflação não é ganho, é reposição do seu poder de compra. Se você conseguir comprar 10 itens com aquele recurso, a inflação vai corrigir aquilo para você continuar conseguindo comprar os mesmos 10 itens. Então, a taxa de juro real é aquilo que está acima da inflação que você consegue fazendo um investimento financeiro. E hoje está muito mais difícil. Você não está com um patamar de juro próximo de 7% ao ano. Se você descontar a inflação de aproximadamente 6%, você sobra 1%, mas você ainda tem que descontar o imposto de renda que você vai pagar por ter feito essa aplicação. Então, a taxa de juro real hoje no Brasil, para o investidor, em torno de entre 0,5% e 0,80% ao ano. Muito baixo. Nós estávamos acostumados com taxa de 20%, descontava 5% de inflação, sobrava R$15. Era uma realidade muito diferente. Então, hoje, está mais difícil aplicar o dinheiro. Bom, o que os investidores estão fazendo? Estão reavaliando o seu perfil. Antes de fazer qualquer tipo de investimento, você tem que analisar qual é o seu perfil. E aí eu considero duas coisas para você analisar o seu perfil. Primeira, qual é a sua capacidade de assumir riscos fazendo uma aplicação financeira. E isso aí inclui quanto tempo você pode deixar o recurso aplicado, qual é o prazo que você tem, quanto menor o prazo, menos risco você pode assumir, qual é o conhecimento que você tem dos investimentos, quanto mais conhecimento, mais risco você pode assumir. Então, a capacidade precisa ser analisada. E também a sua disposição em assumir risco. Tem gente que conhece bastante, tem prazo, mas não consegue dormir se estiver correndo risco. E aí, mais vale você ter uma rentabilidade menor, mas ter a sua consciência tranquila de deitar a sua cabeça no travesseiro e ter tranquilidade de dormir sem ter preocupações com quanto o teu dinheiro está rendendo. Mas, feita a sua análise de perfil, o que é importante é saber que risco você está disposto a assumir. Se você não está disposto a assumir risco nenhum, eu digo, aplique na poupança. Só para lembrar, a gente tem hoje dois tipos de poupança. Nós temos a velha poupança, antes da medida provisória 567, e a nova poupança. Todo mundo que aplicou antes da edição da medida provisória tem ali um ativo que rende TR mais meio, faça chuva ou faça sol. Rentabilidade garantida sem imposto de renda para pessoa física. Só para facilitar a compreensão, você falou o número da medida provisória. Qual é a data dessa medida provisória? Essa medida provisória é de maio de 2012. Então, quem tem poupança de maio de 2012, antes está com a velha poupança, que tem uma normatização diferenciada daquele que abriu uma poupança após essa data. Perfeito. Quem fez depósito após a data de publicação da medida provisória tem uma poupança nova. O banco já separa isso. Então, isso já está bem segregado no banco. Você tem lá dois tipos de poupança. A poupança antiga, ela não é um investimento ruim não, porque ela te rende TR mais meio ao ano sem imposto de renda para pessoa física, você consegue aí ter algum ganho. Só para lembrar, a inflação deu uma acelerada, então a poupança está conseguindo repor a inflação, vamos dizer dessa forma. Você não está tendo ganho acima da inflação, você está conseguindo acompanhar o que é a inflação, então você corrige o seu dinheiro. Para quem tem a nova poupança, que fez a aplicação depois da edição da medida provisória, essa nova poupança, ela rende 70% da Selic.
então ela rende um pouco menos. E a correção da TR também, que é muito baixa, mas a gente pode ficar com 70% da Selic, que é um bom número. E aí, nesse caso, eu digo que você talvez sequer esteja tendo a correção da inflação. Então, é menos interessante. Agora, uma pergunta aqui dentro disso, depois você continua o seu raciocínio. Quem tem a velha, mas fez um depósito naquela poupança velha depois de maio, esse depósito é regido pela nova normatização. Ou seja, esse, mesmo sendo uma poupança, quando eu falo poupança, a data de abertura da conta de poupança. Ou seja, eu tenho dois tipos de remuneração? Na verdade, você não pode fazer um depósito novo após a publicação da medida provisória na poupança antiga. É como se ela tivesse fechado para você fazer novos aportes depois da edição da medida provisória. Se você fez um depósito depois, ela já caiu na poupança nova. Então, você tem duas poupanças nesse teu exemplo. Mas na mesma conta bancária? Na mesma conta bancária, você vai ter duas poupanças. A poupança antiga, com remuneração de TR mais meio, e a poupança nova com remuneração de 70% da Selic. Só para ficar claro, é a mesma conta, o mesmo número. Mesma conta, só que ela, mesmo lá número. O crédito, o rendimento está sendo feito com de dois formas critérios diferentes. Exatamente. Tá. E quando se você quiser resgatar essa poupança, por padrão, o banco vai sempre tirar da poupança mais nova, porque ela rende menos, e ela preserva o saldo da sua poupança mais antiga. Então, isso foi feito para proteger o investidor. Bom, além da poupança, nós temos os títulos que você pode comprar diretamente no Tesouro Nacional. Qual é a grande vantagem do comprar títulos com o Tesouro? A partir de 50, 80 reais você pode comprar títulos. Você não precisa ter muito dinheiro, assim como a poupança, para comprar títulos no Tesouro. Então, basta você acessar o site do Tesouro, ter o cadastro numa corretora e você tem uma série de títulos. Aqueles que são indexados à Selic, aqueles que são indexados à inflação. Você vai escolher aquele que tiver mais de acordo com o seu perfil. Por que é melhor comprar títulos do Tesouro do que aplicar num fundo de investimento? Porque o fundo tem o custo da taxa de administração. E quanto menor o volume de recursos que você tem dentro de um fundo, maior é a taxa. E quando você compra títulos do Tesouro, o custo é baixo, é só da corretagem, então é mais vantajoso para você comprar título do Tesouro do que botar pouco recurso num fundo. Sobra mais dinheiro para você, se a gente pensar em remuneração líquida. Estamos tratando até aqui de investimentos que são conservadores. Mas se o investidor quiser aplicar de forma mais moderada para arrojada, você vai procurar os fundos de investimento que os bancos distribuem. Só para lembrar o que é um fundo de investimento, a comparação é boa, é como se fosse um regime de condomínio. Você mora num condomínio de edifício, eu moro num outro condomínio de edifício. Nós temos lá uma série de moradores que dividem todas as despesas e que conseguem juntos uma série de benefícios, né? Eu hoje, por exemplo, moro num edifício que tem apartamentos, que se eu fosse morar numa casa, talvez eu não conseguisse ter a mesma infraestrutura que eu tenho, de piscina, sauna, circuito interno de vídeo. Segurança, eu consigo, né? Porque eu estou com outras pessoas comigo ajudando a custear essa estrutura. E no fundo funciona a mesma coisa. Como você está com outras pessoas, que cada um colocou um pouquinho de recurso para aplicar isso no mercado, eu tenho mais dinheiro, eu consigo taxas melhores e custos menores. Então, esse é o conceito do fundo de investimento. E aí, assim como o seu condomínio residencial e o meu também tem um regulamento, um fundo de investimento também tem esse regulamento. Então, o que pode ser feito no fundo, o que não pode ser feito no fundo, está escrito no regulamento, assim como a convenção do seu condomínio. Então, se você quer saber se é um fundo conservador ou um fundo arrojado, você vai ler no regulamento o que o gestor pode fazer. Você tem alguns outros documentos também para consultar, que é o prospecto. O prospecto pega os principais pontos do regulamento, a lâmina, que dá a informação de rentabilidade, informação de liquidez, como é que você resgata, qual é o patrimônio do fundo. Então também, mas eu sempre recomendo que antes de aplicar num fundo, a pessoa leia o regulamento para saber onde está colocando o seu dinheiro. Agora, mesmo que você mencionou mais arrojado, existe fundos de investimento que são mais conservadores. Dentro dos próprios fundos nós temos as duas linhas. Um pouco mais arrojado e um pouco mais conservador, certo? Perfeito. Dentro da linha dos fundos mais conservadores, nós temos dois fundos que merecem destaque. Os fundos DI são fundos que aplicam investimentos pós-fixados, então é como se você estivesse fazendo uma aplicação atrelada à Selic, atrelada ao CDI. Então, o que a gente pode esperar de rendimento desse fundo? Alguma coisa em torno do que é a Selic, então vai render entre 7% e 8% ao ano, descontado a taxa de administração.
Quando você vê a rentabilidade do fundo, ela já é líquida, então você não precisa fazer nenhuma conta, porque a divulgação, por legislação, tem que ser líquida das taxas. Então, aquilo ali que você vê, de fato, é aquilo. Mas fazer uma conta rápida é isso, é a Selic ou o CDI descontar da taxa. E tem os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa são muito conservadores, mas um pouco menos conservadores do que os fundos DI, que permitem ao gestor, de acordo com a categoria, fazer algumas operações pré-fixadas, algumas coisas em inflação. Se ele acha que a inflação vai andar, ele pode aplicar a inflação, coisa que o fundo DI não pode. Então, o fundo de renda fixa é uma alternativa ainda conservadora, mas menos conservadora que o DI, então pode te dar um resultado um pouco melhor. Professor Alexandre, a questão foi, você mencionou no início, que é o juro real. É tentar saber qual é o juro real e buscar aquele tipo de aplicação que está hoje trazendo um benefício, não apenas repondo a inflação. Eu gostaria que a gente respondesse com mais objetividade, até não que não tenha sido, por favor, é no contexto de que, bom, eu vou sair para fazer uma aplicação, aonde eu posso buscar hoje no mercado aquele que vai me dar um ganho efetivo? Só que essa pergunta, vamos responder no segundo bloco. Fica aqui o convite, permaneça conosco e vamos agora, com a ajuda do professor Alexandre, buscar informação onde eu devo realmente deixar a minha aplicação e ganhar alguma coisa e aumentar a minha renda. O nosso intervalo é bem rápido, nós já voltamos. Estamos de volta no programa Saldo Extra na companhia do professor Alexandre Canalini, ele que é especialista em finanças, professor exatamente desta matéria na Fundação Getúlio Vargas. Ele está falando aqui sobre como investir bem o seu salário. Antes da gente continuar a nossa conversa com o professor Alexandre, aqui a dica para que você adquira o livro da Casa Publicadora Brasileira, Administração Financeira da Família, onde você vai encontrar aqui mais informações sobre planejamento, orçamento, controle de gastos, dicas de compras, é bem baratinho. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui informações importantes na gestão do seu salário e das suas finanças pessoais. Professor Alexandre, nós tivemos aqui muitas informações nesse primeiro bloco. Agora vamos tentar dar uma orientação bem direta. Eu sei que é difícil a gente dar informação precisa, porque existem variantes, mas exatamente um pouquinho dessas variantes que eu quero deixar bem definido. Eu vou fazer a minha aplicação. O que eu devo levar em consideração ao escolher a minha aplicação para que eu tenha acesso a esse juro real, ou seja, um ganho além da inflação? Bom, a primeira questão é saber qual é o risco que você está querendo assumir. Isso é fundamental. Quanto você está disposto a perder se der errado? Porque se aplica sempre com o intuito de que dê certo, mas se der errado você tem que estar preparado para aquela perda. O que você deve fazer ao sair de casa, ir na agência, ver os fundos de investimento e fazer uma aplicação? Entender qual é a inflação que você viveu nos últimos meses ou no ano. A inflação é de 6%? Perfeito. Qual é o histórico de retorno desse fundo de investimento? É de 12%? Então, fazendo uma conta simples, se você teve 12% de retorno no fundo e teve 6% de inflação, você teve 6% de juro real. Essa é a conta que você tem que fazer para ver se esse 6% de juro real te satisfaz enquanto meta de rentabilidade. Quais são as ressalvas que nós temos que fazer? Os fundos, quando você olha a rentabilidade passada, não significa que você vai ter aquilo no futuro, mas é um forte indício de como o banco administra aquele recurso e como o gestor consegue fazer a gestão de forma acertada ou se ele errou muito. Então, dá uma pista para você, embora não seja garantia de rentabilidade, de qual é a performance que você pode esperar daquele tipo de investimento. Ou seja, informação é tudo. Nós temos que ir atrás dessas informações. Então, eu tenho que avaliar o grau de risco que eu estou disposto a correr. Agora, esse risco está associado também ao prazo da aplicação? Ele pode ser menor e pode ser maior dependendo do tempo, ou seja, se eu faço a aplicação num tempo menor e existe uma margem de risco ali, esse risco se torna maior. Se for no longo prazo, ele pode ser reduzido porque existem variações também positivas. Esse raciocínio está correto? Está correto.
Vou fazer um parênteses antes, você falou da informação. A informação hoje no Brasil é pública, de fácil acesso para todos, basta nós consultarmos os canais corretos. Então, você quer, por exemplo, uma informação sobre qualquer fundo de investimento, basta você entrar na página da Comissão de Valores Imobiliários e lá você vai clicar num link chamado Fundo de Investimento, vai digitar o CNPJ, o nome do fundo, e você vai ter todas as informações, valor da cota, patrimônio líquido, carteira do fundo, é aberto, é público, é transparente e eu acho que tem que consultar antes de aplicar no fundo de investimento. Você conhece, professor de cor, desculpe perguntar isso, mas o site para ter acesso? É www.cvm.gov.br. Na página principal, na parte inferior, você tem fundos de investimento, basta clicar ali, colocar o nome, o CNPJ, e você vai ter todas as informações ali de forma muito transparente. Diferente do que se tinha nos Estados Unidos, que muitos fundos não abriam informações. Não, no Brasil todos são abertos e a CVM faz um papel brilhante em termos de fiscalização do mercado e regulação de fundos de investimento. Agora, os bancos, eles têm os sites deles e na página lá de aplicações tem as modalidades, tem algum histórico lá, informação. O banco é obrigado a disponibilizar as regras do jogo? O que ele vai constar ali para quem optar por aquela modalidade de aplicação ou não? Sim, tem essa obrigatoriedade? Não. Ele é obrigado a seguir tudo aquilo informações que estão contidas em algumas instruções da CVM. Eu destaco aqui a instrução 409, que é uma das mais completas, já passou por algumas atualizações de outras instruções, mas lá tem como tem que ser ofertado um fundo, quais são os documentos, quais são os termos que o investidor tem que ler, quais são os que ele tem que assinar. Então, tudo isso é muito bem regulamentado pela CVM e pela Anbima também, que é quem faz a autorregulação. Então, basta o investidor ir na página do banco e lá ele vai encontrar as principais informações sobre aquele investimento. Agora vamos voltar então à questão de relação prazo e risco. Até que ponto uma coisa influencia na outra, ou seja, o prazo vai influenciar na redução ou aumento do risco do meu investimento? Não necessariamente você investir com prazo maior significa que você vai ter um risco maior ou menor. A questão é um pouco diferente. A questão é quanto tempo eu posso manter o meu recurso investido nesse determinado fundo ou nesse determinado título qualquer. Isso é fundamental. Por quê? Vamos para uma aplicação bem arriscada. Vamos comprar uma ação, por exemplo. Se eu compro uma ação hoje e eu preciso resgatar o recurso daqui a um mês, eu não sei quanto vai estar essa ação daqui a um mês. Pode ser que ela caia pela metade do valor e aí eu vou resgatar menos do que eu apliquei, o que seria muito ruim. Agora, se eu compro uma ação hoje e eu vou resgatar daqui a 5 anos, pode ser que mês que vem ela valha a metade, mas pode ser daqui a 1, 2 anos ela esteja valendo 3 vezes o valor. Eu tenho mais oportunidade de escolher a data certa de sair e num preço adequado. Por isso que é importante ter tempo para fazer o investimento. Quando você não deve colocar capital em risco? Quando você tem um comprometimento daquele capital logo. Quer ver um exemplo simples? Vendi o meu apartamento e vou comprar um outro apartamento daqui a 5, 6 meses. Não é para investir em risco. É para investir em coisas conservadoras, em fundo DI, em título do tesouro de curto prazo, porque você só quer corrigir aquele capital. E na pior das hipóteses, é que eu posso usar essa palavra, deixa na tradicional poupança, né, professor? Deixa na tradicional poupança. Só para lembrar, já que você falou da poupança, a poupança ela tem uma questão diferente que ela faz aniversário, né? Então, a cada 30 dias ela faz aniversário e você ganha remuneração na data do aniversário. Então, tem que sempre tomar cuidado para não resgatar um dia antes, senão você perde a rentabilidade do mês inteiro. Então, espera sempre ela fazer aniversário e no dia seguinte você resgata para não perder o rendimento. Agora, eu quero falar um pouco de prazo de novo, agora fazendo uma outra relação. Tributação. A tributação, esta sim, né, professor, varia de acordo com o prazo. Essa sim varia de acordo com o prazo para boa parte dos investimentos. Vamos colocar como exceção as ações, que a tributação é 15%, independente do prazo, então essa é diferente. Mas os demais instrumentos de investimento, boa parte deles segue uma alíquota regressiva de tributação. Quanto mais tempo você fica com o recurso aplicado, menos imposto você paga. Então, tem uma escala de 0 a 6 meses, você paga 22,5% de imposto, 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2, 17,5%, e acima de 2 anos, ou seja, 2 anos e 1 dia, você paga 15% de imposto de renda em boa parte das aplicações financeiras.
Então, é recomendado sempre que, se você pode se planejar e se você pode ficar mais tempo com o recurso aplicado, você vai conseguir chegar na alíquota de 15% e o teu rendimento líquido de impostos vai ser melhor para você. Esta tributação variável, ela se aplica a fundos, ao Tesouro Direto, a CDBs, a todas essas modalidades que eu mencionei aqui? Essa tributação regressiva, ela vai se aplicar a CDB sim, vai se aplicar a Tesouro Direto sim, a fundos de investimento, desde que não sejam fundos de ações que seguem um critério diferente, que sejam fundos, o fundo renda fixa, o fundo DI, o fundo multimercado, esses fundos seguem a tributação regressiva de imposto. É bom, portanto, quando eu fizer a aplicação, eu conhecer a chamada data de vencimento? É bom você saber quando você vira os aniversários do imposto de renda, digamos assim. Se eu aplico hoje, daqui a 6 meses eu saio de 22,5 para 20. Se eu vou programar um resgate, poxa, vou programar um resgate um dia depois de eu virar essa alíquota, porque vai sobrar mais dinheiro no meu bolso. Tem alguns bancos, inclusive, que emitem CDBs que tem uma taxa progressiva. Ela cresce a cada aniversário, 6 meses, 1 ano, ela cresce junto com a defasagem do imposto de renda. Quando o imposto de renda desce, a taxa sobe. É uma forma de fidelizar o cliente e que ele fique com o recurso lá. Então, ele geralmente espera essa data porque ele tem 2 ganhos. É que a taxa aumenta da rentabilidade, o imposto diminui. Então, o resultado líquido dele é muito maior. Pessoal, nós temos 2 minutos. Vamos aqui pontuar. O que nós devemos avaliar ao fazer investimento? Meu perfil do risco, certo? Perfeito. Prazo. Tributação. Tem também a tal da taxa administrativa. Perfeito. Alguma coisa aqui? Esqueci de alguma coisa rapidamente? Não, a taxa administrativa, só para lembrar, só incide em fundos de investimento e quando você olha a rentabilidade já está descontada. Então, focar na rentabilidade e ver se a rentabilidade é boa ou não. Em fundos conservadores, DI e renda fixa, a taxa de administração ela vai ser fundamental, porque são fundos muito conservadores e não tem como o gestor fazer muita coisa. Em fundos multimercados, já é um pouco diferente. É importante olhar a taxa de administração? Mas vale mesmo a rentabilidade que está ali, porque já está descontada da taxa. Mas vale se aplicar num fundo que está rendendo muito bem, com uma taxa maior, do que aplicar num fundo com taxa baixa e a tua rentabilidade não ser boa. E tomar cuidado, né? Às vezes diz assim, olha, essa modalidade aqui não tem taxa administrativa. É o caso dos CDBs, por exemplo, como é um certificado do próprio banco, aqui não tem taxa administrativa. Então eu vou aplicar ali, só que a remuneração é bem menor. Então é bom fazer essa análise, né, professor? Sempre que fazer essa comparação. Certo. Qual é o retorno que você está tendo ou qual é o custo que você está pagando. Digamos, o CDB tem custo zero e rende 100% do CDI, você pode ter um fundo que tem custo de 2%, esteja rendendo 150% do CDI, vai ser bem melhor. Professor Alexandre, muito obrigado pela sua atenção, por dedicar o seu tempo para estar com a gente aqui. Certamente nós aprendemos bastante hoje na sua companhia e esperamos tê-la aqui conosco outras vezes. Eu quero terminar o programa de hoje, eu quero ler um texto da Bíblia, para nós concluirmos essas considerações. Esse texto está no livro de Salmos, o Salmo número 4 e o verso 8, e diz assim: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Você quer deitar com tranquilidade e ter um sono reparador? Não se estresse por questões financeiras. Confie, sim, fazendo um bom trabalho, procurando um bom banco, fazendo a aplicação certa, fazendo o seu dinheiro render de forma adequada, mas lembre-se de que a verdadeira confiança que nós devemos ter é no nosso grande Deus. Além dele nos dar sabedoria e inteligência para administrar as nossas finanças, o Senhor, nosso Deus, sempre nos ampara e Ele nos indica o caminho que nós devemos seguir. Quer fazer a melhor escolha? Siga aqui os conselhos do professor Alexandre. Quer fazer a escolha mais sábia de todas? Siga os conselhos da Palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, e esperamos você aqui na próxima semana. Será uma honra e um prazer ter a sua companhia. Um grande abraço.